Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Vinícius, Simone. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento dos insetos. Bom, os insetos, é muito mais aquilo que a gente vê por aí, né? A gente sabe, a gente consegue ver os insetos, mas a gente não para pra pensar, né? Da onde surgiram os insetos, né? Será que eles sempre foram assim? Bom, então os insetos, eles são invertebrados, tá? Tem um exoesqueleto quitinoso e ele tem um corpo dividido em três segmentos: cabeça, tórax e abdômen. E três pares de patas articuladas, tá? Tá, os insetos eles surgiram, né, estudos mostram aí que eles surgiram há cerca de 470 milhões de anos atrás, na época, mais precisamente na época no período Ordoviciano, na era Paleozoica. E esses insetos eles acompanharam, né, uma evolução dos animais que tinham recém acabado de passar a habitar a terra firme, né? E a evolução desses animais está bem enraizada na evolução das plantas, que ao mesmo tempo que esses insetos conseguiram adquirir essas adaptações, como as patas, né, as pernas articuladas, as antenas e um exoesqueleto também para garantir essa proteção, essa rigidez, as plantas elas foram necessárias nesse processo porque elas contribuíram com o aumento do oxigênio disponível naquela atmosfera primitiva, que era a demanda dos insetos daquela época também, desses animais dessa época. Vale lembrar que nessa época, a diferença evolutiva ali deu-se. A origem dos insetos foi 479 a 480 milhões de anos, e estes animais, esses insetos alados, né, vieram a aparecer evolutivamente com uma diferença de 80 milhões de anos. E também um fato muito importante que os animais de hoje em dia são muito diferentes do que os animais de antigamente, né? Porque o seu exoesqueleto possuía quitina, que foi uma ótima adaptação, né? Tanto para proteção e sobrevivência dos insetos. Surgiu lá há 80 milhões de anos. Isso foi um processo muito evolutivo também. Foi tipo um mecanismo de sobrevivência. No começo do período do Carbonífero, as plantas elas começaram a atingir tamanhos, né, um porte muito maior do que as plantas dos períodos dos anos anteriores. E que começaram a se formar as primeiras florestas daquela época e a disponibilidade de oxigênio aumentou, abrindo uma oportunidade para que esses animais eles conseguissem desenvolver características e desenvolver adaptações que tornariam a vida deles mais fácil. Uma dessas adaptações foram as asas, que era uma novidade evolutiva, né? E foram os primeiros animais a adquirirem asas. E essa vantagem, essa adaptação levou os insetos a sobreviverem, fugindo de predadores, alcançando presas, né? E fugindo também, conseguindo escapar de lugares mais inóspitos, né? O resultado está aí hoje. Os insetos são os organismos mais abundantes na Terra, né? Cerca de 70% de todas as espécies animais são de insetos. E foi graças a essas novidades evolutivas que apareceram há 480 milhões de anos atrás. Bom, também vale lembrar que durante o período permiano, as libélulas evoluíram rapidamente, né? Tiveram adereços modernos ali na sua morfologia, e elas eram capazes de capturar insetos terrestres. E as primeiras espécies de besouros, eles vieram depois nos seus clados atuais, né? Também nesse período permiano, começaram a se diferenciar e tornar-se e mudar a sua morfologia do que são hoje. Tá, e com o passar do tempo e a evolução desses insetos, né, esses insetos que começaram como animais pequenos, animais rasteiros, eles conseguiram se desenvolver e aumentar bastante seu tamanho. Tá? Alguns animais eram até bem maiores do que os insetos atuais que nós conseguimos observar. E isso devido também, como já foi dito,
a grande demanda de oxigênio e outros recursos que tinham naquela época. É claro que depois, mais tarde, com a explosão, com as novas explosões de indivíduos de outras espécies, esses recursos foram ficando cada vez mais escassos e a possibilidade de indivíduos ficarem com tamanhos muito grandes foi sendo cada vez menor. Uhum. Cientistas eram fósseis e diz que a audição ela foi muito utilizada para escapar dos predadores que estavam querendo se alimentar e tudo mais. O que aconteceu? Com esses fósseis, eles viram que essa característica veio antes dos predadores dos mamíferos aéreos, que são os morcegos. Quando o morcego emite lá as sondas e tudo mais, a onda sonora, esses insetos primitivos, eles também tinham. O que aconteceu? Com o passar do tempo, parece que eles ganharam uma membrana, sabe, que meio que protegia esse ouvido e deixava mais sensível e conseguia ter mais agilidade para escapar. E também os cientistas falavam que os insetos, naquela época, eles pareciam com aqueles peixinhos de prata e também com aquelas traças de livro. É livro, né? Isso. Eles não tinham asas, né? Não. Os não alados. E também com a poluição, o desmatamento, toda essa globalização, houve com que lá nos Estados Unidos as borboletas diminuísse 900 milhões de indivíduos delas. Assim também como a ovelha bombos afines. Elas também diminuíram mais de 80% do seu indivíduo, dos seus indivíduos. Então, esse fato também é muito triste, né? Porque, querendo ou não, a cada dia mais a população, os insetos vão sendo extintos também. Uhum. E o quanto as plantas precisam disso para sobreviver. Tanto quanto as abelhas também, a polinização. Isso. Os insetos, eles exercem um papel muito fundamental na natureza, né? Tanto com a polinização, quanto também, né, para como marcadores biológicos, né? Indicadores de qualidade de ambiente, e esses fatores, eles acabam se perdendo. E estima-se, então, que com o desaparecimento de algumas espécies de insetos, acaba também desaparecendo, por consequência, algumas espécies de plantas que nós utilizamos para o nosso desenvolvimento, né? Por exemplo, maçãs e outros tipos de frutas ou legumes e hortas. É isso, então, né, gente? A gente veio trazer um pouquinho para vocês sobre os insetos, o surgimento, algumas curiosidades também, algumas notícias que a gente achou sobre os fósseis. Foi muito divertido fazer esse bate-papo mesmo. Mas é claro que tem muitas coisas por aí também. Se fosse para a gente estudar cada inseto, como que ele surgiu, a gente ia ficar horas e horas falando. Então, vamos ser cientistas por um dia e tratar de pesquisar mesmo e conversar bastante sobre isso, que a natureza merece. Beijão? Tchau! Era isso. Até mais.